Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar nossa aula. Então nós já vimos na aula passada, questões bastante interessantes sobre bioestatística. Hoje nós vamos ver sobre variáveis. Então, naquela pequena introdução que nós tivemos sobre bioestatística, deu para entender muito bem o que é população, o que é amostra. E agora nós vamos entender variáveis. Não tem como a gente fazer estatística sem sabermos o que é variáveis. Então vamos lá. Variáveis. Variável é uma condição ou característica das unidades da população. Ou seja, qualquer característica de uma pessoa nós chamamos de variável. Então, as pessoas de uma comunidade podem ser analisadas de diversos ângulos, de acordo com sexo, estatura, renda e assim por diante. Então, propriedades associadas com conceitos ou números expressam informações sobre a forma de medida. Isso é variável. Então, é uma condição ou uma característica das unidades da população. Aqui nós temos, viu? Você foi eleito o nanico número 1 da turma, ou seja, um bullying aqui, sobre o rapaz. Mas a característica dele, ele é baixo. Então, qualquer característica, então fala assim, a pessoa do sexo feminino, isso é uma variável, sexo. A pessoa dela ganha mais de 10 mil por mês, é uma variável, renda e assim por diante, tá? E nós temos dois tipos básicos de variáveis, as variáveis categóricas ou qualitativas e as variáveis numéricas ou quantitativas. As variáveis categóricas ou qualitativas se divide em nominal ou ordinal. As numéricas ou quantitativas se distribuem em discretas ou contínuas. Então vamos lá. A variável qualitativa ou categorizada é quando os dados são distribuídos em categorias mutuamente exclusivas, ou seja, aquela categoria só pertence àquela característica exclusiva. Então, vou dar um exemplo aqui. Que time de futebol que você torce? Torço para o Goiás. Pronto, não tem outra, não tem um tipo de categoria, não tem um tipo de ordem, não tem um tipo de quantidade. É uma qualidade, tá? Qual é o sexo que você pertence? Masculino ou feminino, tá? Então, assim, qual o país que você mora? Brasil. Então, não pertence a nenhuma categoria e nenhuma quantidade. Então, é bastante exclusiva. As variáveis, como nós já vimos antes, ela se divide em nominal ou ordinal. Vamos lá. As variáveis nominal, quando os dados são distribuídos em categorias mutuamente exclusivas, que é uma característica da nominal, mas são indicados em qualquer ordem, não tem uma ordem A, B, C, D, E, F, não. São variáveis nominais. Cor do cabelo. Qual é a cor do cabelo? Loiro, preto, branco, azul, ruivo. Não tem uma ordem para falar que o loiro está acima do preto, que o preto está acima do roxo, não. Não existe uma ordem. Qual é o seu tipo sanguíneo? O, A, B, AB. Não tem uma ordem, tá? Qual é o gênero, masculino e feminino? Também não tem uma ordem, crescente ou decrescente. A sua religião, espírita, também não tem uma ordem, crescente ou decrescente. Já a ordinal, elas são mutuamente exclusivas, no entanto, tem uma ordem natural, ou decrescente ou crescente. São variáveis, por exemplo, escolaridade. Qual é a sua escolaridade? Primeiro grau, segundo grau, terceiro grau. Então, aqui nós temos uma ordem, O primeiro grau vem antes, o segundo grau vem depois, o terceiro grau vem depois. Classe social, A, B, C, D e E. Então, essas classes elas representam uma ordem naquela escala. Gravidade da doença, leve, moderada, severa. Então, você consegue determinar uma ordem baseada naquelas qualidades, ok? Já as variáveis quantitativas ou numérica é quando são variáveis que é expressa por números. Uma vez que eu perguntar a característica de uma pessoa e ela responder em número,
Isso é uma variável numérica. Vou dar um exemplo. Qual é o seu peso? Eu vou responder em número. Tá? Qual é... A pessoa, eu sou gordo. Não, não perguntei qual é o seu estado. Estou perguntando qual é o seu peso. Qual é a sua idade? Quantas pessoas tem dentro da sala? Ou seja, é quantitativa, numérica. Então, eu sempre vou expressar aquele resultado em número. São exemplos: idade, estatura, número de crianças numa escola, número de lápis numa caixa e assim por diante. Elas são divididas em numéricas discreta e numérica contínua. Então vamos lá. As variáveis discretas só podem assumir alguns valores em um dado intervalo. São variáveis discretas: números de filhos, nenhum, 1, 2, 3, 4, 5. Quantidade de moedas no bolso, 0, 1, 2, 3. Número de pessoas numa sala. Então, ela pode assumir um número, mas em um intervalo. E é uma coisa que eu vou contar. Então, a variável discreta, toda vez que eu estou contando, é uma variável numérica discreta. Ou seja, quantos quilômetros o carro percorre? Ele percorre 1, 2, 3, 10 quilômetros. Então, toda vez que eu estiver contando, aquela variável é considerada uma variável numérica discreta. E já a contínua assume qualquer valor num dado intervalo. São variáveis contínuas: peso, tempo de espera, quantidade de chuva. Toda vez que eu estiver quantificando, geralmente ela é contínua. Qual é o seu peso, qual é a sua altura, qual a quantidade de chuva, quanto você ganha. Tudo isso é variável contínua, tá? São variáveis numéricas contínuas. Certinho, pessoal? Numa ordem de ideal, para eu fazer uma análise bastante clara, o ideal é que eu tenha somente variáveis contínuas, porque é o seguinte: quando a gente vai fazer um questionário para fazer uma pesquisa, nós vamos fazer perguntas para descobrir as variáveis daquela população, o ideal é que seja contínuo. Por quê? Porque tudo aquilo que é contínuo eu consigo transformar em discreto. Tudo que é discreto eu consigo transformar em ordinal. E tudo que é ordinal eu consigo transformar em nominal. Mas se eu colocar direto nominal, eu não consigo transformar em ordinal. O que for ordinal, eu não consigo voltar para discreto. O que for discreto, eu não consigo voltar para contínuo. Vou dar um exemplo. Quando eu falo assim, qual é a sua idade? A idade é contínua, certo? Quanto é a sua... Não, desculpa. Qual é o seu peso? É uma variável contínua. Mas eu posso criar uma faixa, tá? Uma faixa de 10 a 20 quilos, de 20 a 30 quilos. Ali eu já vou passar para discreta e ordinal. E eu posso falar assim: você tem mais de 20 quilos ou tem menos de 20 quilos? Aí ali passa a ser o que? Nominal. Então, são só detalhezinhos. Mas o importante é que toda vez que você puder ter uma variável contínua, você prefira ela contínua. Evita faixa etária, evita faixa de renda, porque essas variáveis elas podem ser contínuas e eu posso transformar elas depois em discreto ou ordinal, mas o contrário jamais pode ser feito. Então o ideal é sempre ter variáveis contínuas. Quando não for possível, você vai tentar fazer a ordem certinho, ok? Então vamos aqui tranquilo. Gravidade da doença. A gravidade da doença. Uma doença ela pode ser branda, leve, severa. Então, automaticamente é uma variável qualitativa. Como eu consigo determinar qual é a ordem? Então, vai ser o que? Qualitativa, ordinal. Qual é o município de residência? É extremamente exclusivo e eu não tenho uma ordem aqui, tá? Então, ela é qualitativa, tá? Qualitativa é uma variável qualitativa. Visita ao posto de saúde. Então, a visita ao posto de saúde, ela é o quê? Ela é quantitativa, não é? Quantas visitas eu vou fazer. E peso ao nascer, ela é quantitativa. Só que visita ao posto de saúde, ela é quantitativa discreta.
e peso ao nascer é quantitativa contínua. Certinho, pessoal? Tranquilo? Quais são variáveis contínuas? Aquelas que são numerais, contínua. Contínua é aquilo que eu vou fazer o quê? Vou pesar. Número de parceiros sexuais é discreta. Tempo, o tempo tá bom, tá ruim, é qualitativa. Temperatura é contínua. Eu estou medindo, Pessoas morando na mesma casa, ela é discreta. Ok, pessoal, muito obrigado a todos.